Senhoras e senhores deputados, senhores funcionários, senhores jornalistas, bom dia a todos. A COP26 chegou ao fim. A 26ª Conferência das Partes da Convenção no quadro das Nações Unidas debateu, ao mais alto nível e durante 2 semanas, a problemática das alterações climáticas. Ficou claro que ninguém queria sair de Glasgow sem um acordo. Porém, também ficou claro que ninguém saiu de Glasgow satisfeito com o acordado. No entanto, também é um facto que os resultados alcançados na Cimeira deixam esperança e mantêm vivas as metas de Paris. Parafraseando o secretário-geral da ONU, o acordo reflete os interesses, as contradições e o estado de vontade política do mundo de hoje. É um passo importante, mas não é o suficiente. Ou então, o acordo imperfeito, como o apelidou o presidente da COP, acalenta a esperança quando prevê a necessidade de reduzir os subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis ou se compromete com o equilíbrio da desflorestação, mas revela-se frustrante quando retira do texto final o compromisso da eliminação progressiva do carvão. A COP26 empurra e adia algumas metas mais ambiciosas para 2022 que permitam cumprir os tão propalados 1,5 graus Celsius de Paris. Contudo, ninguém tem dúvidas que as alterações climáticas e a transição energética estão identificadas como um dos grandes desafios da atualidade e das premissas da agenda para o desenvolvimento sustentável. Ninguém tem dúvidas, mas curiosamente ou não, o Primeiro-Ministro de Portugal não teve agenda para estar presente na Escócia. Provavelmente está mais focado em se perpetuar no poder até 2026 do que preocupado na sustentabilidade do país que quer deixar aos seus netos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as alterações climáticas estão identificadas como um dos desafios e um dos principais compromissos políticos da Madeira para os próximos anos, sendo também uma das grandes preocupações ao nível dos fundos da União Europeia, com vista a promover a adaptação aos seus efeitos e incentivar um ambiente e uma economia mais sustentáveis. O Governo Regional adotou uma atitude proativa e antecipadora no sentido de mitigar as consequências das alterações climáticas, promover a descarbonização da sociedade e da economia e incentivar a transição energética. A ação climática tem de ser um dever coletivo. Repito, a ação climática tem de ser um dever coletivo. Atingir a neutralidade carbónica em 2050 passa por ajustar os objetivos de uma sociedade competitiva numa sociedade mais sustentável. Uma equação desafiante que urge assimilar. Para definirmos ações de adaptação e mitigação das alterações climáticas, necessitamos de conhecimento e de estratégia, consolidando políticas e redefinindo prioridades que nos façam ir mais longe. Mais que uma transição, a descarbonização da economia é um compromisso. Na região, as alterações climáticas também são uma ameaça. A erosão costeira, os episódios de chuvas intensas com aumento da severidade das aluviões, os verões mais extensos, o tempo quente fora de época, como sentimos nestes últimos 2 meses, por exemplo, que potencia a ocorrência de incêndios, são algumas das consequências climáticas que já resistamos. Todos contamos para vencermos esta problemática. A Madeira está empenhada em fazer a sua parte, com medidas ambiciosas de adaptação aos impactos das alterações climáticas, de mitigação das emissões de gases com efeito de estufa e de sequestro do CO2. É com este intuito que propomos a celebração coletiva de um pacto com o clima. Um pacto com o clima que seja de origem local e regional para uma transformação comprometida que se quer ao nível global. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no âmbito dos novos apoios europeus, REACT e PRR, o Governo Regional disponibilizará para os próximos anos 153 milhões de euros, repito, 153 milhões de euros,
para a transição climática e a sustentabilidade dos recursos. A água, bem cada vez mais precioso no mundo, beneficiará de um envelope financeiro de 70 milhões de euros para melhorarmos a captação e o armazenamento, otimizarmos o abastecimento e promovermos uma gestão mais eficiente do recurso hídrico. Identificamos a necessidade de efetuar um conjunto de investimentos, tendo por objetivo a implementação de projetos de otimização da utilização dos recursos hídricos existentes, a captação de águas excedentes, sem qualquer impacto nos ecossistemas, a constituição e ampliação das reservas estratégicas e a interligação das diversas origens da água, que são essenciais para a salvaguarda do abastecimento ininterrupto, no contexto de adaptação às alterações climáticas, garantindo que as necessidades de todos os utilizadores e das atividades económicas e agrícolas estejam salvaguardadas e satisfeitas. Ao nível da energia, fator estratégico para o desenvolvimento equilibrado da região, é objetivo deste Governo Regional seguir e perseguir uma política energética que visa a redução da dependência externa dos combustíveis fósseis e a neutralidade carbónica. Neste PRR estão previstos 69 milhões de euros para a potenciação da eletricidade renovável na região, que poderão e deverão ser aproveitados pelo tecido empresarial privado. A prioridade passa por aumentar a produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis e armazenar a energia limpa nas horas de vazio para minimizar desperdícios e aumentar a nossa independência externa. A ampliação do aproveitamento hidroelétrico da Calheta, que permitirá sensivelmente um acréscimo de produção de 30 gigawatts. A produção de energia a partir de resíduos sólidos urbanos, num processo controlado e automatizado ao nível térmico, e a central de biomassa, que valorizará os resíduos florestais, incentivando privados à limpeza de terrenos florestais, a remodelação das antigas centrais da Serra d'Água e da Calheta, com o seu aumento de potência, a ampliação da capacidade de armazenamento de energia em baterias na Estação da Vitória, o estímulo à produção de energias renováveis, eólica e solar, por privados, bem como a introdução do hidrogênio, são alguns dos exemplos que nos permitem encarar o futuro com esperança e afirmar publicamente que até 2025 atingiremos o compromisso dos 50% de renováveis na rede regional. 50% de renováveis na rede regional. Ambicioso, mas execuível. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, outras medidas e ações estamos a preparar e a concretizar para nos adaptarmos e mitigarmos os efeitos das alterações climáticas na nossa região. Sabemos que o desafio é grande, mas estamos comprometidos com a sustentabilidade futura. A sustentabilidade da nossa terra, o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Assumimos que a competitividade da economia terá de ser sustentável. Repito, assumimos que a competitividade da nossa economia terá de ser sustentável. E assim, prosseguiremos com os apoios à aquisição de viaturas elétricas, com os apoios à instalação e armazenamento de energia para o autoconsumo, com a reabilitação e certificação energética de edifícios e moradias de habitação. Garantimos a transição da nossa economia com a digitalização e com o apoio às empresas. Até 2023 serão instalados 70 mil computadores inteligentes nas nossas casas pela Empresa de Eletricidade da Madeira. A mobilidade elétrica e os transportes públicos terão um papel central no desenvolvimento da nossa sociedade, melhorando a mobilidade de pessoas, bens e serviços, com uma maior interligação territorial e diminuição das emissões de CO2, materializada no nosso plano de ação para a mobilidade urbana e sustentável. Em termos estratégicos, importa ainda dar a conhecer que o Plano de Ação para a Energia Sustentável e Clima da RAM define as metas para a transição energética até 2030 e que a revisão da Estratégia do Clima Madeira atualiza iniciativas e medidas de adaptação e mitigação com base nos novos dados científicos recolhidos. A Agenda Regional para a Economia Circular, a Estratégia de Resíduos da Madeira, o Sistema Integrado de Monitorização e Alerta de Riscos Naturais e de Detecção de Incêndios e o Inventário das Emissões dos Gases com Efeito de Estufa complementam um pacto regional com o clima que nos comprometemos não só com a região, mas também, e acima de tudo, com as gerações futuras. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
todos estamos convocados e todos somos chamados ao combate das alterações climáticas. Este tem de ser um desiderato coletivo, acima de questões partidárias e banalidades menores que nos dividem. Mais que a região e o planeta que habitamos, importa preservar a terra que queremos deixar às gerações futuras. Esta terra não é nossa. Não herdámo-la dos nossos pais. Pedimos-la emprestada aos nossos filhos e netos. A transição energética começa já a ser uma realidade na Madeira. O sucesso da economia e uma maior competitividade dependem da sustentabilidade ambiental. O desenvolvimento sustentável alicerçar-se-á cada vez mais no equilíbrio entre o ambiente, a economia e o social. E desta correlação equilibrada sairá certamente uma região mais competitiva, mais coesa e mais inclusiva. Assumamos todos este compromisso. Façamos um pacto com o clima, alicerçado em medidas ambiciosas, que materializem a visão que temos e contribuam para políticas regionais ao serviço da transformação global. Acredito que ainda vamos a tempo, com mais ou menos acordo, com mais ou menos holofotes mediáticos e, parafraseando Gandhi, sejamos aqui a mudança que queremos ver no mundo. Muito obrigado.